Dr. Barroso da Fonte, o que é, para si, uma boa conversa? Ora bem, é uma proposta interessante, porque dentro disto podemos fazer um globo ou um universo de coisas. Todos nós estamos em convivência uns com os outros e normalmente temos que conversar. É a forma de a gente se expressar, é exatamente a conversa. E no caso concreto, eu venho aqui disponível para responder àquilo que souber e dar a minha explicação, porque pode não ser a explicação dos outros. A minha área de formação é a filosofia em Portugal e cultura portuguesa. E, portanto, sempre fui isso e fui toda a vida um homem ligado ao associativismo, ligado ao desporto, às letras, e entre as letras ligado à poesia e à prosa. É nesse campo que eu passei o meu tempo livre. Comecei muito cedo, embora muito cedo não, porque eu comecei por ser pastor de vacas. Eu sou de Barroso, sou das terras de Barroso. E o Sr. vai-nos contar já isso nesta conversa que vamos ter. Olha, aceita o desafio? Começar pelo princípio. Muito bem. Eu já... João Barroso da Fonte, 84 anos, jornalista. Foi vereador da Cultura e Desporto na Câmara Municipal de Guimarães entre 1986 e 1990. Sócio número 1 e fundador do Gabinete de Imprensa de Guimarães. Além disso, foi também fundador do IPIR, o Instituto Português da Imprensa Regional, da APIR, Associação Portuguesa da Imprensa Regional. É licenciado em Filosofia pela Universidade Católica, mestre em Filosofia em Portugal e Cultura Portuguesa pela Universidade do Minho, doutorando também pela mesma instituição, autor de livros, uma quantidade enorme de livros. Venceu o Prémio Nacional de Poesia Fernando Magalhães Gonçalves em 2015, um prémio atribuído pelas câmaras de Chaves e Mursa. Se consultarmos o site, o endereço eletrónico da Biblioteca Nacional, diz-nos que é autor de 33 livros em prosa e 8 em verso, mas sei que já serão mais nesta altura, não estará atualizado. Como disse, jornalista, é o decano dos jornalistas portugueses. Já leva 70 anos de exercício desta nobre profissão do jornalismo, já que se iniciou em 23 de janeiro de 1953 em A Voz de Trás-os-Montes. Escreveu em múltiplos jornais e revistas deste país, e alguns tão diversos como, por exemplo, o Diário de Notícias, a Crónica Feminina ou a Revista das Missões. Foi agraciado com a Medalha de Ouro da Câmara Municipal de Alegre em 2012. Dr. Barroso da Fonte, eu quando pensei fazer um breve currículo seu, confesso que defrontei-me com uma dificuldade enorme, porque por mais que eu consiga, reduzir isto, mas é sempre um currículo imenso. O Sr. digamos, nestes 84 anos de vida, diria que quase nunca parou. Fui toda a vida aprendiz. Ainda hoje sou. Eu, de facto, tenho 84 anos, como disse. Os primeiros 20 anos foi para fazer a 4ª classe e ir para um seminário no tempo de aulas, porque no resto do tempo ia com as vacas e com a bezeira, como se chama lá para cima. E desde que, fui para o seminário, saí do seminário, até por razões que hoje estão muito na moda. Até uma história muito engraçada, mas posso contá-la a seguir, se é assim entender. Mas estamos aqui com todo interesse em ouvi-lo, no que o senhor quiser nos contar. Essa história que você diz que é engraçada, se a quiser partilhar connosco. É engraçada porque a minha vida era muito cheia, uma vida cheia de quase nada. Porque quanto mais sabe que pouco sabe. É como dizia o filósofo, o Sócrates. Eu sou da área da filosofia e, portanto, procuro seguir os conselhos populares, que muitas vezes não estão nos livros, nas teorias, nas teses, não estão lá. É no povo. É que eu posso até começar por aqui a contar a história da minha vida literária e artística. É que eu saí do seminário com 10 anos, saí talvez por um engano, e é a história que eu depois posso contar.
Mas estive na barragem de Pisões como fiscal da ICA. Eu sou da terra onde nasce o rio Rabagão. E a barragem de Pisões foi construída em cima do leito do rio Rabagão. Doutor, então se me permitisse, já que falou que é da terra onde nasce o rio Rabagão, e se nós voltássemos ao início, vamos voltar então a essa terra. Cu de Sousa, não é assim, doutor? Cu de Sousa, de Codeço, de Gesta, que é Gesta. Sim, senhor, porque na minha terra há muitas gestas. E devia ser por causa disso. Doutor, eu já agora convidava-o a ver um pequeno vídeo que o doutor já conhecerá, porque aproveitamos daí, mas precisamente para falarmos sobre isso. É que o doutor Barroso da Fonte é João Barroso da Fonte, Barroso de nome e também de local de nascimento. É engraçado que recomeço a ver a minha aldeia natal, na eira onde nós malhávamos, esta eira que agora está com erva e tudo, foi uma eira de malhar o centeio. Primeiro o malho e depois com as malhadeiras. Portanto, eu sou de uma casa pobre, mas lá desta aldeia, que fica a minha casa, a minha mãe a subir a escada, e portanto é por aqui que de facto começa, e hoje felizmente, graças aos privilégios das redes sociais, estes vídeos aparecem por aí, alguns com bastante relevo, e hoje esta casa minha foi casa de 10 filhos. Doutor, mas eu, se me permite, aqui há dias eu ligava ao doutor para conversarmos um pouco sobre esta conversa que íamos ter, e o doutor Barroso da Fonte não me atendeu. Liguei 2 vezes e não me atendeu. Depois, ao final do dia, devolveu-me a chamada e disse: António, eu não pude responder-lhe porque estava em Monte Alegre, estava na terra. O doutor Barroso da Fonte precisa de vez em quando regressar à terra. Vou muitas vezes lá, são 100 km, são 98 km, preciso, da minha porta da Casa da Guimarães, onde vivo na Rua São Gonçalo, até à minha aldeia, são 98 km. E outros tantos do regresso. O doutor tem necessidade de regressar lá para beber a água do Rabagão, mexer na terra? É verdade, bem água não será do Rabagão, mas será da zona onde nasce a água. Porque a água que nós gastamos ali na aldeia é trazida de uma serra que se chama Fronho, que está mais baixo um pouco do Larouco, porque da minha terra, do Fronho ao Larouco, a linha reta deve ser 5 km. Tem aqueles cumes que normalmente gastam espaço, mas é muito perto. E nessa serra nasce de um lado o Rabagão, que é nasce ao pé da minha casa, a 50 metros da minha casa, e do outro lado há o Cávado, que vem por aí abaixo e vai ali sair ao Filho e tal. E que tem as barragens todas, a Paradela, tem a de Pisões, a da Venda Nova, de cá de baixo, duas de cá de baixo, que já me faltam as palavras, é muito conhecido para quem vai, e é uma zona de água, de muita boa água. E a água que se bebe na minha aldeia vem de trás da serra. E é por isso que nós gostamos daquela aldeia, e acho que a aldeia lá tem gente doente como tem todas as terras, mas nós, a minha avó materna, que era de Solveira, mas dali perto, morreu com 107 anos. E, portanto, para ver que é um exemplo de gente que está preparada para tudo, na altura havia médicos e tal, e, portanto, não precisa andar, porque as águas têm... Por isso é que o Dr. Barroso da Fonte, de vez em quando, vai lá. Vou lá, mas para trazer o quê? Para trazer presunto, porque eu não mato porcos, mas lá, portanto, a gente lá vive à base da batata, do centeio, do milho e daqueles produtos mais familiares que se criam para as alfaces, as cebolas, tudo. E é nesse meio, doutor, que há 84 anos aparece o João Barroso da Fonte. É um meio pequeno, doutor. Faz a escola primária lá nessa... Ora bem, curiosamente, entrei na escola primária no ano em que a escola abriu, escola da própria aldeia, que era o povo que fazia a escola, não era nem o Salazar, nem nada de sítio. Eu sou de uma aldeia que não tem uma junta de freguesia. Aliás, o presidente da junta é sempre lá, mas a junta tem 3 aldeias e, portanto, nesse ano abriu a escola, porque o povo teve a necessidade de abrir escolas. E as escolas de Monte Alegre, que têm 800 km², o concelho, penso que é o terceiro concelho em extensão orográfica dos maiores do país,
mas só mais tarde é que fizeram a escola, e portanto, eram muito poucas as escolas primárias. Eram poucas as escolas e imagino que nessa altura também eram poucos os alunos. Haveria muitas crianças, mas eles todos iam para a escola, foi não, Sr. Ora bem, raramente, portanto, era assim, no tempo em que eu me criei, era este o método. Os rapazes têm prioridade. Portanto, não éramos 5 rapazes e 5 raparigas, os meus pais mandaram estudar os rapazes e as raparigas só na quarta ou quinta é que foi para a escola. Porque as mulheres eram sacrificadas. E eu reconheço agora isso porque sei o que custa ser cozinheiro, andar a lavar a roupa. E tinha outra coisa, as mulheres lá vinham do monte de trabalhar como trabalhavam os homens, com enxada, com arado, com a gadanha, com tudo, e depois chegávamos a casa no verão, por exemplo, eles tinham que fazer o almoço para comermos, e o homem ainda descansava um bocadinho e tal, mas as mulheres não, as mulheres tinham que vir trabalhar como os homens, regressavam a casa e iam tratar do almoço, lavavam a louça e depois, quando estivesse tudo pronto, aqui íamos todos de novo para o monte. E foram sacrificados. E também não estudavam. Eu tenho as 5 irmãs, fizeram todos a 4ª classe, felizmente, fizemos a 4ª classe, mas havia outra dificuldade. As professoras eram poucas. E eu tive, por azar ou por sorte, na minha aldeia, tive eu só uma professora oficializada com aqueles do magistério primário e tal, porque as outras eram professoras regentes. Eram as pessoas, aquelas melhores alunas que queriam ficar como regentes e portanto, isso substituíam e eram as sacrificadas, porque tinham turmas enormes. Essa minha aldeia, que na altura tinha 600 pessoas, e hoje só tem para aí 80, 90, porque o resto do pessoal ou já morreu ou está no exterior, na imigração. E, portanto, eu tive esse azar ou essa sorte, de ter lá a escola, fazer lá a 4ª classe, e tinha a última professora que lá esteve, tinha sido freira. E ela preparou-me mais ou menos quando soube que eu gostava de ir para o seminário. E, portanto, acabei por ir para o seminário. Mas antes disso, tem memórias desse tempo da escola primária? Já vi que tem essa professora que marcou essa freira, mas tem memórias, lembra-se, por exemplo, de alguns colegas desse tempo? Nós temos lá um sítio que ainda chamamos o campo dos Jogos Olímpicos. Os pastores, os montes lá, há muitos montes que são baldios, chamam-lhe baldios. E normalmente íamos, quando no verão, os dias são maiores, e levávamos as merendolas e comíamos as merendolas junto, no mesmo sítio, e jogávamos à choca. A choca era com um buraco, e os outros eram tipo com cacetes como o hockey patins, para não deixar entrar naquela cova a bola. E bem, que era a choca, era o pino, era o malhão, eu então a brincar, os rapazes e raparigas, porque andavam todos naquelas idades sóis de namora, e claro, faziam suas brincadeiras. Portanto, isso era muito engraçado. O que eu agora passo lá, e digo aos meus filhos de alguma maneira, isto é o campo dos Jogos Olímpicos da aldeia. Portanto... Mas o doutor depois vai para o seminário, não é? Depois, porquê o seminário? Bem, eu vou contar então esta história, uma dessas histórias que posso contar, sabe? Eu lá era assim, a gente fazia a 4ª classe e depois eram as terras que esperavam os novos trabalhadores. E eu, a certa altura, fomos fazer uma vila de Montalegre, que fica ali à beira 5 km distante, e éramos 6 rapazes que fizemos a 4ª classe, 3 rapazes e 3 raparigas. E nesse dia havia uma festa porque os pais levavam o almoço, que era para a merenda, e íamos fazer o exame. No fim, se passávamos, havia uma espécie de festa, e então eu recordo-me de que nesse ano eu estava debaixo da mesa a brincar, como a gente brinca sempre, e diziam os pais uns para os outros: pai, agora os nossos filhos vão se meter na terra, são desgraçados, ou têm que emigrar, ou para ali, ou então ir para o seminário. E o seminário é bom, porque aquilo tem as melhores terras, tem os alqueiros e tem as melhores mulheres. E eu disse: pai, eu quero ir para o seminário. E eu, ficou tu o quê? Bem, a verdade é que no dia seguinte, portanto, o meu pai convenceu-se que aquilo era verdade,
E acordou-me, ó filho, vamos lá então ao senhor Cipreste. O Cipreste era o presidente, lá o responsável dos... E para quem vai? Ó filho, se calhar é preciso tratar de alguma coisa para ir para o seminário. Oh, diabo, eu não tive coragem de dizer que não, senão levava um MF, que lá assim as coisas, a palmatória andava sempre na mão. E eu, de facto, eu não gostava de andar com as vacas, né? Porque eu uma vez fui com as vacas, tínhamos também um burro, vacas e bois e tal. Tinha um burro, e deu-me para... Tinha 5 ou 6 anos. A minha mãe disse que era melhor pastor quando eu tinha 5 ou 6 anos do que quando já tinha 10 ou 12. E então, eu não andava porque eu tínhamos um burro ali atrás. E um dia paguei um rabo e manda muita pé na cara. Eu caí para o lado e fui para casa a chorar com os narizes a sangrar. E eu disse, eu não quero mexer mais no burro, senão... E, portanto, tinha algumas razões para não contar. Portanto, eu vou lá ao seminário e eu diz-me assim, o padre, o Cipreste, que era o parque lá dali. Ó senhor António, o senhor vai entrar a dizer, esse rapaz não tem cara de padre, não tem cara de padre, ele vai gastar o dinheiro, ele não tem cara de padre e tal. Bem, e eu, senhor, mas eu já tenho 4 filhos, e eu gostava de que ele fosse, porque senão tem que se meter nas terras. O senhor António é melhor, porque ele rapaz não vem preparado, não sabe nada, e vai gastar dinheiro e tal. O senhor Cipreste, mas não há uma maneira de depois pedir, quando o aluno frequentar, ir de graça, ou diminuir as propinas, lá o que é que se tinha que pagar. Não, mas ele não tem, eu não ponho, para já não ponho nada, porque você ainda tem trabalho e tal, e melhor não, você não faça isso. Depois ele viu que não ia, bom, vamos então lá tratar. E então, lá me disse o que era preciso e disse, bom, tens de te preparar para o exame da admissão. Tinha que ser isso. E eu lá vou estudar mais alguma coisa com a freirinha, que era a minha professora, lá me preparou e fui fazer exame e passei. E fui para o seminário. Mas tive alguns azares do diabo na viagem. Com o comboio que vinha de Chaves para a Régua, morava ali na curva de Loivos, ao pé de Vidago, faz a curva assim e a gente pode sair do comboio no tempo da fruta, apanha fruta, vai comer a fruta e vai com o comboio e dá certo e tal. Bem, um dia fugiu-me o chapéu, porque nós andávamos todos de chapéu preto. E um dia, já perto da estação de Saboroso... Já era seminarista nessa altura. Já andava no 2º ano. E, portanto, eu levava o chapéu, porque nós tínhamos que andar sempre de gravata preta e fato preto e um chapéu. E eu, um dia, em Saboroso, deitei a cabeça de fora e o vento levou-me o chapéu. Chega-se à estação, eu era uma criança, que não sei, e quando cheguei, parou, e eu conheci que ainda podia apanhar um comboio, a 20, 30 metros, mas era mais longe porque o comboio andou muito. Quando cheguei já o comboio tinha partido, e depois eu comboio atrás, sempre a linha do comboio, andei 17 km, até a linha depois deixava... saía do raio da estrada dos automóveis e, portanto, da boca para baixo havia ali aquela reta, fiz aquilo tudo a pé e atrás do comboio e saí da coisa da linha do comboio e foi um senhor que ia com a carrinha, talvez para a construção civil, e é que, tem pena de mim, viu um pequenino a fugir. E é que me disse, menino, tu não vais, vou para o seminário, então tu vais cansado, vais a suar. Pois olha, é que sabe, perdi o chapéu, perdi o comboio, e agora queria chegar ao seminário, mas esquece o caminho. O caminho, entra aí, menino. E ele trouxe-me a Vila Real, ainda faltavam bem uns 15 km. Trouxe-me ao seminário, mas perdi a mala. Cheguei, os colegas que vinham não pegaram na mala, a mala vinha carregada de roupas marcadas pela minha irmã, que não sabia escrever, mas fui eu que lhe desenhava os nomes, chegava o número 91, e portanto risquei ele, depois cobria aquilo com as tintas e lá fazia coisa. Ora, perdia a mala carregadíssima de roupa para o ano todo, que eu levava tudo, perdi tudo. É claro que eu depois tive que ligar para cá, falar com o meu pai, lá me arranjaram nova roupa e eu continuei por 10 anos, veja lá. Estou 10 anos no seminário. 10 anos, entrei em 52,
em outubro de 52 e saí em 30 de junho de 62, 10 anos depois. Nessa altura também, Soutor, já deveria estar próximo o serviço militar, não é? Faltavam 2 anos para celebrar a missa. Mas o serviço militar também teria aqui 19, 20 anos nessa altura? Não, tinha 22, nessa altura já tinha 22 anos já. E então, eu depois tive a sorte que estava em construção a barragem de Pisões, a tal barragem onde recebe a água da minha aldeia, e eu tinha lá uma pessoa conhecida, era um sargento que casou com a minha prima, e disse-lhe, eu sei este seminário, os teus pais já estavam a preparar a vitela para a missa nova e tal, mas eu sei que venho para aqui a ver se me arranjas desemprego, vai lá. Disse, pronto, era uma distância ainda longa, e eu fui a pé, e vinha, não havia transporte, não havia nada, e eu consegui ficar. No dia seguinte ele telefonou para o telefone público para me dizer, apresenta-te que vais ter já emprego na Magop. E eu fui para empregado da Magop, que era uma empreiteira da ICA. Depois, eu era para ter as notas, as horas, etc., e aquelas coisas para acompanhar as obras, e eram 3.000 trabalhadores que tinham lá no pleito. E depois, eu era assediado para dizer para os encarregados da Magop, se dirigirem a mim e diziam, Sr. Fernando, veja se faz a minha conta, porque eu amanhã vou trabalhar para a ICA. Pai, como é que se faz isso? Olha, é a cunha e tal. Eu enchi-me também de coragem, que ganhava o dobro do vencimento. E eu fui ganhar 1.300 euros escudos por mês. Isso é pouco, eu tinha que cozinhar, tinha coisado lá daquela coisa. E, entretanto, eu acabo por ir falar com o senhor daí, que é o chefe daquilo, e eu digo-lhe assim, Sr. Fulano, Sr. Engenheiro, eu sou apontador da Magop, mas todos os dias vem um ou outro que me vem pedir para lhe apresentar a conta, porque se vai embora, porque vai para a ICA. E o que é que o senhor... o que é que eu posso fazer por mim, para eu também ir para a ICA? Diz, olha, mostre-me as suas mãos. Mas o senhor não tem mãos de trabalhador. Sr. Fulano, mas eu sou filho de labrador, outra coisa. Sim, olha, então amanhã, pode vir amanhã trabalhar para a ICA, apresente-se e tal. E assim fui. E depois chamaram para a tropa. Nessa altura, Soutor, estávamos em tempos já da Guerra Colonial. Pois era. Anos 60. Só de nascer no seminário não era convocado. Pois. Mas o meu problema foi ir estive 2 anos nos Pisões e depois fui com 24 para a tropa. E, portanto, tive esse azar, mas acabou por dar-me de mim um militar. Fui oficial Ranger e fui nomeado para Angola. É precisamente esse tempo, estas imagens que recordamos. Exatamente. O Dr. Rosa da Fonte. Esteve em Angola, não foi? Estive em Angola, norte de Angola. Onde Manuel Alegre fugiu, estive eu. No Ambangongo. Exatamente. Esse é o problema do Manuel Alegre. Exatamente. E além disso, o Soutor foi condecorado, inclusive. Eu tive o prémio Coronel-Geral de Angola. Vim aqui ao Puto com Puto, era Portugal. Exatamente. Com o prémio Coronel-Geral de Angola, a viagem. Estive cá um mês de férias, Natal. E fui também, tive a medalha de mérito militar, e temos aquela, tanto medalha vulgar que destaca a todos os combatentes. Mas depois até fundei, uma das administrações que eu fundei foi o Monumento aos Combatentes no Ultramar em Lisboa, ou no Forte do Bom Sucesso. Vamos a esse tempo em que foi professor também, não é? Sim, eu, entretanto, já na altura, porque eu estive em Angola, eu nunca deixei de ser jornalista. Vamos falar de jornalismo a seguir. Eu mesmo meti um requerimento ao Ministério do Exército, à época, para me autorizar a escrever durante Angola. E, portanto, eu escrevia, na altura, para 2 jornais, a Voz de Chaves e o Notícias de Chaves. E consegui escrever 108 crónicas num tema e 108 no outro. O meu filho, o mais velho, que é editor e jornalista como eu, eu trazia tudo comigo, para pôr aquilo, estão nos contos da guerra, escritos por quem a viveu. É o título aqui do livro. E, portanto, isto como escrevia para a Crónica Feminina, eu escrevia para a Crónica Feminina desde muito cedo, porque quando eu fui para o seminário, comecei a escrever não só no jornal A Voz, era daquelas revistas dos missionários, e a Crónica Feminina pagava 80 escudos por cada página
é como a Maria, e agora é a Maria, na altura era a Crónica Feminina, tinha muita, era a publicação que tinha maior tiragem. E portanto eu ganhava 80 escudos, e a minha mulher disse, ai que bom, era um baby grow para os filhos, porque vinha uma coisa, foi assim que eu consegui começar a ter algumas ferramentas. Depois, quando eu vim, fui trabalhar para Chaves, porque, como era colaborador, os jornais lá, ambos me pediram para eu disse, eu de facto não tenho curso nenhum, não tenho nada, vou para lá. Fui para lá e fui dar aulas para o liceu, como eventual, não era no quadro. E, portanto, estive lá 2 anos no antigo liceu, a dar educação. Olha, tive um que foi ministro, portanto, o Rui Carlos Pereira, que aparece muitas vezes nas televisões agora, que ele é professor de Direito, aparece quando há crimes e tal, vai às várias televisões, lá no Pasteiro como jurista, um senhor assim baixo como eu, mas foi meu aluno, é verdade, e falamos, ele quando eu faço antes telefone, eu telefono-lhe a ele, tá. Tive o treinador, Josualdo Ferreira, foi meu aluno no Liceu Chaves, o José Freire Gomes, que é da Orquestra do Norte, foi meu aluno também. Portanto, tenho na minha vida, no meu percurso, tenho assim. Portanto, e depois, quando veio, ao fim de 2 anos, eu dava aulas, mas só ganhava durante os meses de trabalho, porque na altura, como no ano tinha. Bem, e, entretanto, eu depois disso, o que é que fiz? Aspecto, doutor, que eu também gostava de ouvir sobre isso, porque acho que é algo que é muito característico, que faz muito o Dr. Barroso da Fonte, é que o doutor, já na idade madura, se assim posso dizer, resolve voltar a estudar. E o Dr. Barroso da Fonte, eu pegava precisamente em algo que o doutor dizia logo no início, que a sua vida é aprender, está sempre a aprender. E gostava de olhar para um outro aspecto que acho que marca muito aquilo que é o Dr. Barroso da Fonte. É que já numa idade madura da sua vida, em que já era um homem ativo, muito ativo, mesmo assim regressa à universidade. Acha que precisa de voltar a estudar. Porquê, doutor? É uma necessidade que a gente sente, porque à medida que se avança na idade, começam a chegar os pesadelos do futuro. Eu tinha 2 filhos com a idade escolar, com a diferença de 5 anos, e eu na altura tive sorte porque, além de trabalhar na função pública, já como diretor do Centro de Emprego de Chaves, eu tive a necessidade de dizer à minha mulher para sair, onde nós tínhamos de sair para descontar, porque comecei a trabalhar com turismo, que é uma faceta que normalmente ninguém conhece. Mas eu fui vendedor de uma empresa que vendia apartamentos no Algarve, o Autódromo do Estoril, por exemplo, é de quase todos, de muita gente de Trás-os-Montes queria investir para dar renda melhor do que dava no banco. E eu consegui, de facto, ser vendedor de turismo nas horas leves. A minha mulher, como tinha os filhos, andava, que fazia falta em casa e, portanto, entendi que devia ser ele ao serviço, perdeu a admissão, ele era do Ministério da Agricultura e, portanto, deixou o serviço e pediu o regresso à casa. E eu comecei a trabalhar com o turismo e para aí em 4 ou 5 anos, eu não digo que fiz fortuna, mas no ano em que eu trouxesse de comissões de serviço menos de 100 contos, a minha mulher dizia que era um mês mau. Doutor, já estão a ver a quantidade enorme de profissões que teve ao longo deste tempo. E é curioso, sendo o senhor um comercial, digamos, era um promotor imobiliário, diríamos agora, mas vai estudar filosofia. Parece até lógico, mas não, eu tinha necessidade. E então, não é seria estudar para saber, não é, e também para saber mais, porque eu sempre sou daqueles que eu não sei nada. Eu quanto mais sei que nada sei. Isso é o que diz o filósofo. E é verdade. Eu hoje, se pudesse, voltava atrás e recomeçava agora, que agora é que eu estou em condições de começar a saber alguma coisa. Eu não sei nada. Olha, eu sou licenciado em Filosofia e sou mestre e o meu doutoramento só nos foi feito por outra coisa que não vale a pena aqui dizer, mas a minha tese está escrita, está publicada já com segunda edição e, portanto, está devidamente publicitada.
Aliás... Falta a formalização da defesa pública mas da tese. eu já não vou lá porque já não tenho agora paciência para isso. E também não tenho necessidade, porque eu não ganho nada com isso. De qualquer maneira, ganha a formação que se tem. E eu não me arrependi de nada. Doutor, e entretanto, se me permite, abrimos aqui uma outra janela daquilo que é o Dr. Barroso da Fonte, e 70 anos de jornalista. Dr. Barroso da Fonte, sempre é um número que impõe respeito. Olha, eu até trouxe um livro aqui, porque este é o livro dos 60 anos. Mas agora já estão mais velhos. Foi exatamente em 2014, 2013, que está para aqui, que eu publiquei este livro. Foi um coronel, que foi meu colega de seminário, Dias Vieira, que soube das minhas intenções, investigou nos jornais e publicou este livro, como ele aqui está, António Dias Vieira, que foi comandante da região militar do norte da GNR, e o meu filho, que também é escritor, João Pedro, e fizeram este livro onde eu meti tudo desde o desporto, que eu também fui desportista, levei os sábados da terceira à segunda divisão. O senhor escreve, já no início, eu tive a oportunidade de dizer isso, o senhor escreve em diferentes tipos de jornais, escreve em revistas, escreve sobre múltiplos aspectos. A que é que se deve, digamos, essa abrangência tão grande, essa diversidade tão grande? O Dr. Barroso da Fonte sente uma necessidade de estar aberto a tudo, de responder a tudo? Não é tudo isso. Eu gosto de clarificar alguns aspectos da vida. Há muitos aspectos que não se fazem porque atrapalhação, ou porque queremos governar-nos aqui ou ali. Eu faço as coisas com a certeza de que tudo tem razão, mas para se clarificar essa razão é preciso trabalhar. E eu, a certa altura, por exemplo, estive na Câmara e o PSD, eu estive pelo PSD, que eu só estive filiado por pouco tempo. O tempo que estive na Câmara. Porque depois saí outra vez da política. Porque para mim a política, em vez de me ensinar coisas... Iremos a isso também, Sr. Mas ainda agora dos jornais. É que, para além disso, uma outra característica do Dr. Barroso da Fonte tem é que não se limita a escrever nos jornais, mas também intervém muito em termos associativos. O Dr. Barroso da Fonte funda o gabinete, é um dos fundadores do Gabinete de Imprensa em Guimarães, é fundador do IPIR, não é? Da APIR, e tem essa participação, também sim tem essa necessidade de participar associativamente. Sim, olha, eu sou fundamentalmente sociólogo, que é a minha vida prática é a sociologia. A sociologia é que nos ensina amigos dos outros, olhar pelos outros, fazer qualquer coisa com os outros. E eu tive sempre esse espírito no futebol. Eu estive em Chaves, tive necessidade de ser futebolista, de ser do desporto. Não é que eu jogo, eu jogo de socos, da minha terra de socos. Mas entendeu, o Presidente da Câmara, quando lá estava em Chaves, o Chaves nunca tinha subido da terceira à segunda divisão. E, entretanto, o Presidente da Câmara da época convidou os 15 amigos do futebol, do Chaves, para ver se arranjava a direção. E faltavam 15 dias para começar o campeonato, e eu veio lá o meu colega do liceu, portanto, Alberto Mendonça, que era indiano, mas era um professor fantástico, ainda tem um filho agora, que é em Vila Real, que está ligado à imprensa e à rádio, a rádio é o Mendonça, o Luís Mendonça, e portanto, eu dediquei-me lá o meu coração ao Desportivo de Chaves. Porquê? Porque não havia. E não havia dinheiro. E então peguei no futebol, aceitei eu à última da hora, para ser o presidente, para levar os Chaves à segunda divisão. E foi. Essa é que será uma grande novidade que nos está aqui a dar, porque saberemos que, confesso que não sabia, não estava a imaginar o Dr. Barroso da Fonte presidente de um clube desportivo. É verdade, mas eu fui presidente, fui o vice-presidente, até fui primeiro presidente e depois fui vice-presidente porque eu não tinha licenciatura na altura. E eu achava que... E comprei 2 árbitros. Atenção, comprei 2 árbitros. E houve em Chaves, o 25 de Abril deu 6 Chaves antes de se dar no país. Eu também lhe posso contar isso, mas isso é para a história. Eu tenho sem livro. E o meu amigo, eu vou-lhe depois arranjar um livro que conta a história com recortes. Olha, até que mais. Lembra-se do engenheiro Raul Rocha, o pai do Raul Rocha. Sim, o engenheiro Helder Rocha, bom autor, que também tem os livros dele. O Helder Rocha, nós chateámos, não dávamos a ver. Porque ele estava na Federação Portuguesa de Futebol. E eu, na altura, eu estava ligado a Guimarães pelo casamento, mas a minha vivência era em Chaves. E, entretanto, o Chaves ganhou o campeonato e depois
os arranjinhos da Praça da Alegria, da Praça da Alegria, da Federação de Futebol, é que arranjaram a dar o campeonato à Lourosa, porque era no tempo do Salazar, e aí o delegado do distrito de Lourosa era da Aveiro, era mais importante que o de Chaves, e a verdade, inverteram aquilo tudo. E eu fiquei danado com aquela história. E, portanto, eu tive necessidade de me meter naquilo a sério. Ganhámos então o campeonato sem saber nada, mas fui eu que, olha, era no tempo do Lisboa, que era o treinador, o jogador, o Melo, o Pavão, que morreu no futebol do Porto, estes jogadores que foram meus, eu tenho um livro, depois tenho muito gosto de lhe oferecer, mas não queria gastar o tempo todo aqui. Sr. Doutor, então se posso concluir, a sua entrada, por exemplo, no gabinete de imprensa, é por essa necessidade de fazer algo que não queria. Isto. E hoje ainda não mantém. O Dr. Barroso da Fonte continua ligado... O gabinete de imprensa vai fazer 50 anos. Foi em 76, vai com 47 anos, que foi fundado. E porquê? Porque eu era correspondente em Chaves do Diário de Notícias e correspondente do Jornal de Notícias. E portanto, eu tinha necessidade de ter saídas e saber, claro, para fazer reportagens, para fazer isto e aquilo, eu não tinha cartão. Os jornais, os jornalistas, os correspondentes, sim, não tinham cartão. E era necessário um cartão. Tinha um cartão porque, por exemplo, eu quando ia para a inspeção do trabalho, eu próprio tinha que trazer um cartão. E eu ainda estava aqui a estagiar, já precisava do cartão. Íamos às empresas, não, o senhor que é? Sou o fiscal, tinha que mostrar. Ora bem, em jornal era a mesma coisa. Eu quando vim para Guimarães, vinha com essa experiência de jornalismo há muito tempo e entendia que eu sabia que só podia ser jornalista quem tivesse uma carteira de sindicato. Ora bem, eu não era sindicalista, não podia ter carteira profissional e criei um gabinete de imprensa, disse ao Simão Freitas e ao Tavares e ao Borges, os quatro que fundámos aquilo, que íamos exigir do governo que decretasse a carteira profissional de jornalista. E assim foi. Veio o Carlos Sousa Brito, veio como secretário de Estado a Guimarães e quis visitar o gabinete de imprensa, viu a obra que nós fizemos e no fundo, convidou-me para eu ser o delegado do Norte da Comunicação Social. Isso, claro, foi um facto, mas dito a esta distância, porque custou o seu trabalho. Porquê? Porque havia muitas divergências na imprensa, por exemplo. Que afinidades eu tenho, por exemplo, vou até falar com o seu amigo, o Raul Rocha. O Raul Rocha era uma pessoa muito difícil, ainda hoje está mais manso. Mas eu há pouco falei no pai, que eu tenho uma grande admiração pelo engenheiro Raul Rocha. E também eu fiz parte da direção, e fui eu que exigi, que eu fui vários anos presidente da direção, e exigi que numa das direções era eu, o Luís Caldas e o Raul Rocha. Às vezes, como é possível se tu trabalhares com ele que me tratou mal, andou nos jornais, eu vi-me grego. Então, agora, eu disse, meus amigos, vamos fundar o gabinete de imprensa, porquê? Para nós termos os direitos que tem a imprensa diária, os jornalistas profissionais, porque senão nós não conseguimos. E então, o gabinete de imprensa foi um sucesso, foi a primeira associação a nível nacional que houve de imprensa regional. De outra forma, nós não tínhamos. E depois veio mais tarde, o Sousa Brito é que veio lá, decretou a existência do cartão de acreditação e todos os jornalistas que tinham o cartão de acreditação podiam usar o direito com os mesmos direitos dos profissionais e foi assim que nós vingámos. E o gabinete de imprensa fez coisas lindas, foi um modelo disso. E ainda hoje existe, vai fazer agora, foi em 6 de março de 1976, vai fazer, e por ali passou o Aronso Carvalho, que ainda hoje é o homem que sabe mais de comunicação social. O Marcos Mendes, todos eles são membros honorários da Agrão. E jornalistas como o João de Castro, o Rebelo Mesquita, o doutor Sr. Antonino Dias de Pinto Castro de Guimarães, o Casimiro Silva de Famalicão, muita gente. E, portanto, foi fantástico, porque nós demos cursos de formação, foram os primeiros cursos de formação que se fizeram, foi no Gabinete de Imprensa de Guimarães. Nós recebemos no FAOGE
900 contos, para fazer um curso de formação de 6 meses. E foi o primeiro curso que se fez de formação. E resultaram coisas lindas. As aulas eram dadas por profissionais, diretores de jornais diários, RDP, etc. E, portanto, depois ressuscitámos a revista Gil Vicente. E que foi o gabinete de imprensa, depois do Sr. Álvares de Oliveira a deixar, e de nós usámos como gabinete, era o porta-voz, era o eco oficial do gabinete de imprensa. Depois aquilo caiu e acabei por ser eu, a levá-la dos 75 anos aos 80, foi de minha durante 5 anos, para não deixar morrer, era o gabinete, mas registrei o meu nome. Claro, só para ter prejuízo, porque a revista tinha pedido os homens, mas tenho a declaração completa disso. Ora bem, depois disso fundámos o IPIR, porque o gabinete de imprensa era aquela associação que vinha proteger os jornalistas. E o IPIR era uma espécie portanto, uma forma de pacificar os trabalhadores e os patrões. E, portanto, o IPIR era mais de órgãos, era mais um jornal de órgãos. E eles faziam sócios, pagavam as cotas, enquanto que nós no gabinete, os sócios só pagavam uma cota de, creio que são de 21 euros por ano. Portanto, foi nesse meu tempo, e foi nesse tempo que eu vim, o secretário de Estado veio ali e me convidou para diretor da Zona Norte. E depois, eu só não fui diretor-geral da Comunicação Social, porque foi no tempo em que o Cavaco ganhou as eleições, e o Marcos Mendes, que era, na altura, com 18 anos, veio assessorar o engenheiro Eurico de Melo e o Fernando Alberto, e ele entrou para o gabinete de imprensa, foi o homem, ele e o Armando Azevedo, de Oliveira, que foi subdiretor, foi também um membro do governo, como é que se chamava? Subsecretário de Estado, e foram eles que depois tornaram possível, criaram o Estatuto de Jornalista, a Lei da Imprensa, a gerência disto tudo, e até a ERC já foi mais o Armando de Carvalho. Todos esses elementos foram a partir da minha genica. Eu digo minha, a ideia foi minha, mas depois passou a ser de todos. E, portanto, em todas as associações que eu gostava, éramos todos. Não é? E, portanto, quando um amigo me pergunta porquê, eu gosto de saber, porque aprendo com todos. Eu não sou daquelas pessoas que lá estamos todos ao mesmo nível. Tem que haver um que orienta, mas e isso é a minha predileção pelo associativismo, é isso. Senador, uma das outras suas predileções, para além do jornalismo, uma outra vertente da escrita é o escritor, é o poeta. Eu disse no início da nossa conversa que tinha estado a consultar o sítio eletrónico da Biblioteca Nacional e lá encontrei registados 33 livros em prosa e 8 em verso, o que é fantástico, mas suponho que a lista já não estará atualizada para nós. Não está. Não, olha, até lhe digo dizer, eu sou o pai da ideia do trabalho da Biblioteca Raul Brandão. Como sabe, foi no tempo do Xavier, que em 1986, que fizemos um protocolo com tanto a Associação do Governo, que estava com essa coisa das bibliotecas de leitura pública. E, portanto, eu quis montar primeiro um projeto que já era do partido anterior, que era a Casa da Cultura. Não me deixaram, tinha tudo preparado, veio da Assembleia Municipal, que votou de conta. Então, eu sabia também que, por inércia, tinha sido o diretor, o responsável da biblioteca da Gulbenkian, e eu sabia da história. Então falei, isto agora posso aqui dizer, falei com a Patrícia Gouveia, exatamente, a secretária de Estado e, portanto, ela disse, tenham calma que nós vamos arranjar a forma. E está, e a biblioteca, hoje o país está coberto de redes fantásticas. Porquê? Era um LA que veio, eu vi aquilo, e disse, veio lá o Trigo, que é o chefe da divisão, e o Capela Miguel, e se vocês façam esta coisa, nós vamos concorrer. Isto em 87. E, portanto, apresentámos a coisa e foi aceito. Então nós recebemos à volta de 300 mil contos, à volta disso, 275 mil contos, e nós tínhamos que gastar outro tanto numa casa do centro histórico. E, portanto, eu apontei 3, que era
ser na Casa do Carmo, Martins Sarmento, ou ser na Rua de Rainha, na Casa do Sá, onde estão os magistrados. Ou ser na Serração dos Gilenos, que é ali onde é a casa... turismo na Praça Santa Maria. Na Rua da Santa Maria, onde está o Arco, a Casa do Arco, ali. E, portanto, acabou por o Santos Simões, enfim, nesse aspecto, que foi um homem fabuloso, e era de esquerda, eu não era de esquerda, nem eu sou, também da direita, que também não sou um homem moderado. E portanto, nós conseguimos depois propor Vila Esteira, a Casa dos Gilenos, Serração, porque a Casa do Martins Sarmento, como disse, o Dr. José Simões, que era o Presidente da Direção da Sociedade Martins Sarmento, à qual pertence a Casa, não senhor, porque isto, a Assembleia é um documento, um momento, uma oferta do Martins Sarmento, ele não deixou para isso, e tal. A outra era a Casa onde são os desembargadores. Também lá, porque havia lá... Só o Tribunal da Relação, não é? No Tribunal da Relação havia uma senhora que estava lá que era detentora dos padres pés, ali dos reduntoristas, que tinham... E não, portanto, tivemos que fazer naquele espaço, tinha que ser uma casa dentro do centro histórico que tivesse perfil. E, portanto, conseguimos esse benefício que gastámos dinheiro e no fim, quando conta, todo o dinheiro entrou para a Câmara. Quer dizer, o dinheiro que o Estado dava ficava na Câmara. Portanto, a Biblioteca de Rio Brandão está lá, feita por minha proposta, fui eu que dei a proposta e migrei com aquilo, e até teve pessoas que votaram contra, mas não vale a pena estar a nomeá-las. A verdade é que temos a biblioteca, a mim se deve, e depois a dois funcionários, foi o Fernando Trigo e foi o Capela Miguel, mas ainda me chateei com o Miguel Capela, porque houve ali mas isso pronto. Mas a verdade é que eu já lhe disse tudo, a inauguração, eu disse, olha, parabéns, porque você andou com problemas aí, mas também a sua. E pronto, ele ainda hoje diz que é o autor da biblioteca, não é? O autor é um projeto meu, não? Da Câmara do Xavier. E pronto, depois foi o seguinte que inaugurou, mas temos aí uma biblioteca que se pode ver. Isto para dizer que eu soube o valor do livro, e nós tínhamos tantos autores e não tínhamos onde ter a biblioteca. E hoje temos lá um espaço nobre. Eu tenho muito gosto em ter patrocinado, porque são estruturas que Guimarães tem e que bem merece. Mas em jornalismo, eu queria aproveitar para dizer que, de facto, completei 70 anos agora, em janeiro, ainda estou a escrever para alguns jornais, mas eu cheguei a escrever meia centena de jornais ao mesmo tempo. Porque eu tenho visto... Tem ideia quantos artigos escrevi? Tenho um colaborador fantástico, o Sr. Germano, e que trabalhou na livraria Lemos, parece que é Lemos, 24 anos, tem uma experiência fabulosa, e portanto está comigo, está-me a fazer um inventário daquilo que eu tenho. Eu sei que escrevi para 200 e tal jornais, e jornais diários, nacionais, estrangeiros e tal, e tenho artigos, não sei, mas largos milhares de artigos. E livros, também perguntou há pouco, eu disse que tinha 30 e tal, eu tenho 64 títulos registados na pele, onde é a relação exatamente. E, portanto, são livros de vários, não é só de uma modalidade, é de várias modalidades. Eu faço, não faço contos, o conto não é a minha especialidade, mas tudo que seja monografias, biografias, estas pequenas coisas, como a crónica feminina que eu fazia, e tantos anos que colaborei naquilo, e de outras assim, ou são coisas que eu falo... E poesia, vários livros de poesia, tenho 9 e estou antologiado no dicionário dos autores portugueses do meu tempo, que é uma distinção, e tenho esse gosto, e não vai ficar por aqui, porque eu estou a preparar agora algumas publicações, agora só não publico porque não tenho dinheiro.
Eu ando a publicar coisas que publiquei, por exemplo, o Desportivo de Chaves, falei-lhe há pouco, gastei 15 contos, 1.500 contos, ainda era contos, e nem um tostão recebi, porque nem a Câmara de Chaves, nem a de Monte Alegre me ajudaram. Pronto, mas é assim. Mas dinheiro, foi dinheiro que eu dei ao clube depois. É uma chatice, mas é assim. Esta sua vontade de participar, esta sua vontade de estar sempre ativo, é algo que vai permanecer consigo. Eu quase me apetecia, se me permite, Dr. Barroso da Fonte, um bocadinho em provocação. Estamos agora a comemorar os 70 anos de jornalismo. E às tantas, daqui a 10 anos, vamos comemorar os 80 anos de jornalismo do Dr. Barroso da Fonte. Não, doutor. Ora bem, falou-me há pouco que tinha uma avó, não era? Tenho a minha avó com 107 anos. E era pequenino, ainda era mais pequenino do que eu, mas dei para a tropa. Mas então, o nosso tempo está mesmo já ultrapassamos largamente. Eu iria, se me permite, desafiá-lo a... Ia-lhe perguntar isto, doutor. Nós falamos de muitas coisas, mas eu tenho a certeza de que houve muitas mais que devíamos ter falado e não falámos. O que é que o doutor gostava que tivéssemos falado e eu, por inépcia, não lhe perguntei, não desafiei a falar? Alguma coisa que mereça ficar registado? Ora bem, eu falei do que achei que devia dizer, à sorte. Eu estive na política... sem grau consulado. Eu gostava de ter falado da política com o doutor, mas suponho que não é algo que... Não me surge, porque eu era funcionário público, eu passei pelo PSD, porque é a minha área, é a minha área, é essa. Sua família política. A minha família política, é. Mas eu fui militante proposto pelo Domingos Ribeiro. O Domingos Ribeiro, não sei se eu conheci, eu quero um homem autoridade, quero um homem, é verdade. E foi ele que me provocou, e eu acabei um mês para pensar, e depois, porque eu tinha vindo do Porto, e o Direção-Geral da Comunicação Social até queria, o Marcos Mendes, queria que eu fosse para o Diretor-Geral da Comunicação Social quando ele foi eleito. Mas o PSD que não deixou, o Úrico Melo, o General Alberto e sobretudo esses, fazia falta porque o PSD ganhou as eleições sem contarem. E o PS perdeu-as sem contar também. E foi o CDS que se foi juntar ao PS, que tinham 6 votos e nós só tínhamos 4. E o Capel Dias que era... Portanto, o Xavier foi um mártir. É das pessoas que eu mais admiro em Guimarães. É um homem fabuloso. Há outros, mas o Xavier, ainda hoje chamo o meu presidente. Foi um homem, se não fosse o Xavier, eu não sei o que é que teria sido aquele mandato. E, portanto, eu vim de lá, pelo que vi e pelo que eu vi, eu fiquei desiludido com a política. Eu na política não... Nada. Doutor Barroso da Fonte, mas então, um outro desafio, se me permite. Imagine que agora trocávamos de lugares. Que era o Dr. Barroso da Fonte que estava aqui. Com quem é que eu gostava de ter conversado? Eu gostava sempre de conversar com gente que saiba mais do que eu, e muita gente sabe mais do que eu, porque eu gosto de aprender, eu gosto fundamentalmente de aprender, e eu, já ainda que eu a voltar à universidade, para fazer o exame, porque eu tenho a minha tese publicada e republicada. Sei que é um apaixonado por Afonso Henriques. Afonso Henriques, sim, Afonso Henriques e o Alfredo Pimenta, e o Alberto Sampaio, e o irmão José da Cunha Sampaio, o Eduardo Almeida. Metemos aqui o padre Freire Caldas, que estou a estudar agora, por isso, podíamos falar da Universidade do Minho, que está a decorrer os 50 anos, só não falámos disso, mas é um tema aliciante. Assim sendo, Dr. Barroso da Fonte, se permitisse, nós não íamos terminar por aqui esta conversa, vamos apenas deixá-la em suspenso para um dia, quem sabe, voltaremos aqui a falar de outras coisas, a falar de outras histórias, e o Dr. Barroso da Fonte tem tantas histórias para nos contar. Foi um gosto. Muito obrigado por ter aceito o convite do Conversa. Eu é que estou agradecido. Do Jornal Guimarães. Eu é que estou agradecido convidar-me para este programa. Estou sempre disponível. Mas olha que também muita gente não sabe que eu fui o único cidadão português que teve um processo em tribunal 6 anos por causa da Universidade do Minho. Do que eu escrevi no Jornal de Notícias e noutra imprensa. E como sempre, as conversas são assim, vão correndo consoante nos vai sugerindo a conversa. Voltaremos no próximo. Muito obrigado e à sua organização e a tudo isto, porque